Oi pessoal, vamos aqui para uma série de vídeos sobre recorte de elementos. Esses elementos que a gente vai trabalhar são a maioria em aquarela, mas essa técnica serve para qualquer tipo de elemento. A aquarela muitas vezes é até mais complicada, então é bacana que a gente já vai ver algumas situações mais complicadas aqui. Primeiro é importante dizer que existem muitas formas de fazer recortes de elemento dentro do Photoshop. Tem muita gente, por exemplo, que gosta de usar essa caneta aqui, que é tipo uma caneta de vetor, que vai contornando. Eu não gosto dessa caneta, eu não uso. Eu acho ela meio trabalhosa e eu acho que o recorte fica duro. Eu vou mostrar a técnica que eu uso, tá? E tem um mix de técnicas e ela vai se adaptando dependendo do tipo de elemento, do grau de dificuldade. Esse primeiro aqui, essa primeira flor, que é da Luli Reis, aluna do workshop presencial de aquarela de Porto Alegre, é um elemento fácil de recortar, tá? Se você tiver um elemento que tem bastante contraste com o fundo, né, que a cor do fundo é diferente da cor do elemento em todos os pontos e que ele tem limites bem definidos, tá facinho, você deu sorte, tá? O que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui a ferramenta da varinha mágica, que pode estar eventualmente escondida atrás da ferramenta de seleção rápida, aí o ícone que vai aparecer aqui é o da seleção rápida, a da varinha vai estar aqui embaixo. Eu vou pegar a varinha e vou clicar aqui na área branca do meu papel, do fundo, que eu quero eliminar. Olha que beleza, ela já selecionou meio que tudo que tinha que ser selecionado, né? Eu vou olhar aqui para cima para algumas configurações que são importantes. Uma delas é adjacente. Quando está marcado que é adjacente ou continuous em inglês, ele só vai selecionar as áreas que são contínuas ao ponto em que você clicou, tá? Então ela não pegou o branco que está aqui dentro, por exemplo, ou aqui, tá? Por que eu deixo assim? Porque esse branquinho, por exemplo, eu quero pegar, porque isso aqui é um vazado, mas essa sombrinha dentro da flor, que muitas vezes flor tem pontos brancos no miolo, etc., eu não quero que pegue, porque eu não quero eliminar. Então eu deixo com adjacente e eu deixo aqui, ó, nessa outra configuração, que poderia ser de uma seleção única, que quando eu faço uma nova seleção eu perco a última seleção, eu vou deixar aqui configurado para que seja somar as seleções, para que ele some as seleções. Então, vamos fazer de novo. Eu vou clicar aqui, ele selecionou essa área branca, eu vou clicar aqui nessa outra área branca e ele vai selecionar também. E por fim, eu tenho aqui a tolerância, tá? Se a minha tolerância, eu vou desselecionar, se a minha tolerância estiver baixa, por exemplo, 10, e eu clicar, ó, ele não pega todo o branco, porque ele pegou só o que era muito exatamente da cor onde eu cliquei. Então, isso aqui é uma coisa que eu posso ir ajustando, dependendo da necessidade. 32 costuma ser bom, tá? Então, selecionei aqui, vou clicar aqui nessas outras áreas brancas que eu quero eliminar também. E a seleção está feita. O que eu vou fazer agora? Eu vou inverter a seleção, selecionar, inverter. Posso também usar o atalho de teclado. Sempre que tiver esses ícones aqui nessa coluna, é o atalho de teclado. Então, para o Mac aqui, por exemplo, é Shift Command I, tá? Para o PC deve ser Ctrl Shift I, mas vai estar sempre marcando aqui, tá? Eu vou inverter a seleção. Antes eu estava com o fundo branco selecionado, agora eu estou com o elemento selecionado, certo? E eu vou dar um Command J no teclado, ou Ctrl J, se eu tiver no PC, Command J no Mac, Ctrl J no PC. Eu vou dar um Command e um Ctrl J, que é para ele criar uma camada copiando exatamente a área que estava selecionada. Vou apagar aqui o olhinho para desabilitar a visualização do plano de fundo, da camada completa que eu tinha, e olha lá, ele está recortado, está transparente. Beleza? Então aqui eu já tenho um elemento recortado. Agora eu vou voltar, vou dar Ctrl Z, porque eu vou dar duas dicas interessantes aqui. A primeira é que você pode, depois que você fez a seleção, vir aqui em selecionar, selecionar e mascarar. Ou refinar arestas, tá? Dependendo da versão do seu Photoshop, isso aqui pode chamar refinar arestas. Quando eu entro aqui, ele faz essa máscara em cima do meu elemento.
A forma como essa máscara vai ser exibida tem algumas opções aqui, então se a sua estiver aparecendo de outra forma, você configura aqui, tá? Você seleciona aqui, eu gosto de deixar essa opção. E aqui você decide se vai ficar com máscara a área que está selecionada ou a que não está selecionada, tá? Vou dar um zoom aqui para a gente ver melhor o que está acontecendo. E ela tem algumas configurações. Uma é de suavização, que deixa mais arredondado, ó. Tira aquele creque-creque, tá vendo? Vou chegar mais perto ainda. Olha aqui, creque-creque, fica mais arredondadinho. Não é bom botar muito porque ele come os cantinhos, tá? Normalmente uns 2 pixels é bacana. Difusão. Difusão esfumaça a borda, olha só. Se eu exagerar, vai ficar estranho. Mas se eu botar 1 ou 2 pixels também, isso depende do tamanho do elemento, o recorte fica mais suave. E o terceiro que eu gosto de usar é o deslocar arestas, que o que acontece? Ele pode expandir a seleção ou retrair a seleção, tá? Eu gosto de retrair um pouco a seleção, que é para evitar que fique com aquelas farpinhas, aqueles filetinhos brancos em volta do elemento, tá? Então, você pode vir aqui e dar essa ajustada na sua seleção antes de copiar a camada do elemento. Beleza? A outra dica é depois da cópia feita. Então, eu vou fazer a cópia de novo, Command ou Ctrl J. Vou apagar aqui o plano de fundo para a gente visualizar melhor o que aconteceu. E a outra dica é o seguinte, depois que eu faço o recorte, eu pego o laço, tá? E eu contorno, assim, rapidinho, tá? E sem muito capricho, eu contorno o elemento para eliminar qualquer sujeira que esteja no meu papel. Como, por exemplo, tá vendo que aqui tem uns pinguinhos de tinta? É muito comum quando a gente escaneia ficar uma sombra da folha aqui no canto também. E aí, de repente, você está lá montando a sua estampa e, de repente, tem umas manchas em cima de um outro elemento e é porque está grudado nesse aqui. Então, para eliminar essas sujeiras que eventualmente podem estar por aí, eu não estou vendo, eu faço esse contorno, assim, de uma forma bem rapidinha mesmo, e aí eu dou Command ou Ctrl J de novo, porque agora ele copiou só aquela área que estava selecionada. Então, essas sujeirinhas, ó, ficaram só nessa camada de baixo, tá vendo? E aí, eu elimino essa camada de baixo. E pronto, tá aqui a minha flor recortadinha. Se por acaso, seu elemento está de cabeça para baixo, como esse, e você não quer, não gosta que ele fique assim, você pode virar, tá? Você pode fazer isso tanto no final como no início do recorte. Você vem aqui em imagem, rotacionar a imagem, e aí você gira o tanto que for necessário. Nesse caso, 180. Aí ele gira o arquivo. Beleza? Então vamos passar para esse caso aqui um pouquinho mais complicado, que é essa flor da Marion, de Porto Alegre também. O que acontece? Ela tem limites bem definidos, tem contraste, mas ela tem alguns pontos que já estão bem claros e podem ser confundidos com o fundo, né? Podem emendar no fundo. Vamos ver aqui o que acontece. Ó, quando eu clico aqui com a varinha mágica no fundo branco, ele seleciona o fundo branco, mas ele pega também algumas partes dentro da flor, tá vendo? Eu vou dar mais um clique aqui para pegar melhor aqui. Aí eu posso usar essa ferramenta que está junto aqui com a varinha mágica, que é a seleção rápida, para consertar isso. Eu vou dar um zoom aqui para a gente enxergar melhor. Essa ferramenta tem uma configuração aqui em cima que é muito importante, tá? Porque ela vai definir se você vai ter uma nova seleção e vai eliminar a antiga, não é isso que a gente quer, Ctrl Z. Se você vai somar a seleção ou subtrair da seleção, tá? O que acontece? A gente selecionou o fundo branco, certo? Então, essa parte aqui, ela está selecionada a mais. A gente não quer que esteja selecionada a flor, a gente quer só o fundo. Então, eu preciso subtrair da seleção, eu quero eliminar, tá? Se tivesse faltando um pedaço aqui, que não pegou na seleção, aí eu ia querer incluir, mas eu quero subtrair. E aí eu posso tanto arrastar, clicar e arrastar, como só clicar, tá? Para ir editando essa seleção. Chave e colchete, a tecla de chave e colchete do teclado é atalho para aumentar e diminuir essa ferramenta, tá? Como muitas outras, como por exemplo pincel, borracha.
E aí eu vou ajeitando. Ó, agora que foi demais, vou ter que dar um Ctrl Z, talvez eu tenha que usar ela menorzinha para ficar mais delicado. E eu vou, aos pouquinhos, consertando. Ó, talvez aqui eu tenha que fazer o contrário, aqui ó, agora eu vou somar a seleção. Talvez seja mais fácil do que subtrair. E eu vou fazer isso nela toda. Em todos os pontos que precisarem desse ajuste, né? Posso voltar aqui, ó, para a varinha, para selecionar esse pedacinho, tá? Aqui em somar, vou selecionar esse pedacinho. Uma solução que a gente pode ter também, para não entrar tanto, é baixar aqui a tolerância, tá? Ó, aí ela resolve. Tem que ter cuidado, porque se você baixar demais, fica com umas bordas brancas, com uma sujeira, muita sujeira branca na volta do elemento, tá? Então, fiz o recorte, vou fazer o mesmo processo. Vou inverter a seleção, posso vir aqui e dar uma ajeitadinha nela. O meu aqui, ele tá, eu pedi para ele lembrar as configurações, então ele gravou o que eu fiz da última vez, que foi uma suavização de 2 pixels, uma difusão de 1 e um deslocar essa de 100%, que eu tô achando muito aqui, tá pegando muito azul, pode ser menos. O que mais? Maravilha. Comando o Ctrl J, tá aqui a minha flor azul, vou pegar o laço e vou contornar para eliminar qualquer sujeira que tenha no meu arquivo, para não ficar grudado com o meu elemento. Comando o Ctrl J de novo e eu deleto essa camada. Maravilha. Agora vamos para o terceiro caso, que é quando essas áreas claras estão tão claras que elas emendam com o fundo, ó. Não tem como a gente fazer essa seleção com varinha, porque está muito clarinho, está emendando com o fundo. Aí o que eu gosto de fazer? Eu começo também com a varinha, deixa eu ver com 32 como é que vai ficar. Está engolindo bastante, posso baixar para 25. Não quero baixar muito, porque senão fica muito filetinho branco. O que eu vou fazer? Vou fazer essa seleção, não está certinho, tem vários pedaços que a gente precisa consertar. Não vou conseguir consertar com a seleção rápida e também seria muito trabalhoso, porque tem muita coisa. Então eu vou entrar em máscara. Eu clico aqui, ó. E aí ele deixou mascaradas as áreas que não estavam selecionadas. Isso é uma configuração que você faz é o seguinte: duplo clique aqui, ele abre para você decidir que cor você quer a máscara, a opacidade, e se você vai querer que a máscara, que o colorido fique nas áreas mascaradas ou nas áreas que estão selecionadas, tá? Eu vou deixar assim mesmo, com as áreas mascaradas. Entrei em máscara e aí eu vou arrumar isso. Então eu faço essa seleção prévia com a varinha e depois eu arrumo em máscara. Como é que eu arrumo em máscara? Eu vou usar pincel, brush e borracha, tá? Como se eu estivesse desenhando. Aqui eu vou diminuir pelo atalho do teclado, chave colchete. Regulo aqui, ó, tamanho, dureza, opacidade, tudo eu regulo aqui como num pincel normal. E aí eu vou, ó, ajeitar aqui o que tá faltando. Então, aqui eu preciso acrescentar. Pode ter uma parte meio mal feita aqui, pode ter alguma coisa a mais, aí eu venho com a borracha e apago, tá? Troco da borracha para o brush pelo atalho do teclado. Para você ir para o pincel é B de brush e para você ir para a borracha é o E de erase. Eu posso sair e voltar se eu quiser dar uma olhada no que eu estou selecionando sem a máscara. E eu vou fazer essa seleção. Aqui, por exemplo, tá tão claro que eu vou ter que inventar mais ou menos, porque nem eu sei direito onde é. Mais ou menos aqui, ó, essa pétala. E vamos lá, vamos fazer isso com todo o elemento e com todos os elementos. Isso é outra diferença desse arquivo. Ele tem mais de um elemento, né? Os outros que a gente fez tinham apenas um. Esse aqui já tem 4. Vou trocando pincel, borracha, de acordo com o que eu preciso, para ir ajustando. Eu faço o recorte na volta do elemento, esses pedacinhos que estão mais longe eu não vou me preocupar, porque depois eu vou fazer aquele esquema do laço para eliminar as sujeiras do arquivo.
Vou fazer aqui com esses outros dois elementos também. Vou deixar bem acelerado, para a gente não demorar muito, né? Já que o processo não tem mistério. Eu posso apertar o R do teclado para girar a minha tela. Eu aperto o R do teclado e deixo girar a tela e eu boto ela numa posição que fique mais confortável para eu fazer o desenho, uma seleção. Se eu aperto o R de novo, eu giro de novo. Se eu aperto o ESC, eu volto para a posição normal. Beleza, fiz a seleção com a máscara, vou sair do modo de máscara, clicando aqui, e é o mesmo esquema. Inverto a seleção, dou um Command ou Ctrl J, vou apagar aqui a visualização do plano de fundo, lá estão os meus elementos recortados. Aqui, ó, eu tenho sombra do papel, ó, sujeira que eu tenho que eliminar, e todos os elementos estão numa mesma camada, certo? Então, agora eu vou pegar o laço, vou contornar primeiro essa flor, dou um Command ou Ctrl J, tenho aqui uma camada só com ela, ó, vou apagar a visualização da de baixo, tá ela ali sozinha, beleza? Agora eu vou pegar a segunda. Nisso, eu já vou também deixar cada elemento numa camada. Seleciono e aí eu vou dar Command ou Ctrl J. Um cuidado que tem que ter aqui é o seguinte, se eu der Command ou Ctrl J aqui, o que vai acontecer? Não foi possível porque a camada estava vazia. Por que ele está falando isso? Porque a camada que está selecionada é a que eu copiei essa flor. Só tem essa flor nessa camada. Então, essa área nessa camada está vazia. Tá? Então, eu tenho que voltar aqui para onde tem tudo, onde tem os 4 elementos, e aí sim eu dou Command ou Ctrl J e vai funcionar. E aqui está a minha outra flor, beleza? Volto aqui de novo, vou pegar mais essa e a folha também. Depois que eu já copiei todos os elementos, os 4 elementos, não tem mais por que eu ficar com essa camada, que ela tem todo mundo grudado e um monte de sujeira, então eu posso deletar. Maravilha! Está pronto o recorte. E agora, então, vamos para mais esse caso, que é um caso extremo de dificuldade, que é essa flor branca, 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 tá? Essa flor é da Rafa, da Rafaela, que fez o workshop de aquarela em Belo Horizonte. E é super interessante porque é branca e ao mesmo tempo tem várias cores, só que ela é muito difícil de recortar, porque quando eu fizer a seleção, olha lá, praticamente não rola, né? Pega muita coisa dentro. Então aqui eu já vou fazer tudo por máscara. Eu vou entrar em máscara, como não tem nada selecionado ainda, não mascarou nada, e eu vou vir com o brush, com o pincel, e vou fazer eu mesma o recorte, tá? Quando a flor é muito branca ou muito parecida com a cor do fundo, quando não tem contraste entre o fundo e o elemento, não tem para onde correr, você vai ter que fazer essa seleção na mão, né? Não dá para automatizar. Pode ser assim, eu gosto de fazer por máscara, tem gente que faz com laço, tem gente que faz com a canetinha, enfim, mas seja como for, você vai ter que ir lá e contornar cada pedacinho dela, porque o programa não vai conseguir automaticamente diferenciar o que é fundo e o que é o elemento, porque eles são muito parecidos. Está feita a minha seleção. Vou sair da máscara, usar aqui o selecionar e mascarar, ou refinar arestas, né? É sempre uma opção, posso querer fazer isso ou não. Quando eu faço por máscara, normalmente o recorte já fica um pouco mais suave, mas eu posso suavizar mais aqui, ok. Vou inverter a seleção, copiar com o Command ou Ctrl J a nossa flor branca, fazer esse recortezinho do laço de segurança, Command ou Ctrl J de novo, elimino o anterior, prontinho. Agora a gente tem uma outra sequência de vídeos com uma outra técnica de recorte, que na verdade eu nem chamo exatamente de recorte. Vamos lá?